Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou feliz por mais uma vez estar aqui com vocês para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 12, o verso de número 41. E vamos aprender um pouco com a viúva pobre. Diz assim o texto: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E aí, analisando esse texto, nós enxergamos aqui algumas verdades, algumas realidades aqui desse texto. Do mesmo jeito que Jesus estava observando aquele movimento naquele lugar, naquela data, naquela época, Jesus continua observando todos os movimentos meus e seus, de todas as igrejas dele, porque a igreja é de Cristo. E ele continua do mesmo jeito, observando os nossos movimentos em todas as igrejas. Não há dúvida disso. Se lermos lá em Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos perceber que Cristo, o cabeça da igreja, ele está no meio da sua igreja, olhando, zelando e cuidando dela no poder do Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que Jesus observava ali, aqueles ricos fazendo a oferta, a viúva fazendo a sua oferta, Jesus observa a mim e a você nos dias de hoje. Uma segunda verdade que nós percebemos nesse texto também é que esse texto parece que está tentando denunciar um tipo de fé ou uma religião hipócrita, né? Percebamos aqui que os ricos, eles davam por ostentação. Não parece ser diferente nos dias de hoje, onde muitas pessoas fazem as coisas na igreja por ostentação, porque para talvez se sentirem melhor do que os outros, talvez para parecerem melhor do que os outros. E isso há muita gente que não o faz na questão do dinheiro em si, numa oferta, pode acontecer nisso também, mas pode acontecer também na maneira de servir nas outras áreas da igreja também. Não é mesmo? O problema aqui é que aqueles ricos estavam entregando ali naquele gasofilácio coisas que lhes sobravam, né? Eles estavam dando uma grande quantia, mas eles tinham previamente pensado, calculado se aquela grande quantia não lhes faria falta, em todos os sentidos. Então aqui está o problema da hipocrisia. Às vezes, nós também fazemos a mesma coisa. Queremos ofertar a Deus, mas primeiro tomamos cuidado para ver se não vai nos faltar nada se ofertarmos aquilo. Queremos servir a Deus, queremos trabalhar na obra do Senhor, mas primeiro fazemos todos os cálculos do nosso tempo, dos nossos estudos, do nosso trabalho, de tudo. Se for prejudicar qualquer área da nossa vida, logo nós não queremos nos comprometer com aquilo. E parece que Jesus estava tratando desse assunto. Eram pessoas que estavam ofertando, eram ricos, mas não estavam dispostos a fazer qualquer sacrifício. Eles davam grande quantidade, mas primeiro verificavam se aquilo não lhes faria falta. Jesus não condenou a oferta deles. Jesus não disse que eles não deveriam fazer. Mas quando comparou a oferta deles com a oferta da viúva, a oferta da viúva era mais significativa. Embora pequena, sendo 2 moedas,
ela era mais significativa e maior do que a dos outros. Porque veja lá no verso 44, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E aí concluo esta ideia. Esta mulher se dispôs a fazer sacrifício. Ela não teve cuidado com o que iria acontecer com ela se ela fizesse aquela oferta. Ela o fez. E da mesma forma, agradou a Deus porque ela de fato olhou para Deus e o fez da maneira que era necessário que se fizesse, confiando em Deus, não premeditando se faria falta ou se não faria falta. Ela simplesmente o fez. E então, é natural que as nossas igrejas evangélicas nos dias de hoje, que vivem confortavelmente, onde nós queremos sempre o bom e o melhor, onde nós queremos ser servido ao invés de servir, precisamos olhar para esse texto com mais frequência. Eu preciso olhar para esse texto com mais frequência. Será que o que eu tenho ofertado a Deus, e isso em todos os sentidos, às vezes financeiro, sim, mas o meu tempo, os meus estudos, o meu trabalho, a minha vida, será que eu tenho tido o cuidado de olhar para Deus e ofertar de maneira sacrificial? Porque me parece que é isso que Deus espera de todos aqueles que foram salvos e remidos no sangue de Jesus. Que tenhamos uma vida devota a Ele, entregue a Ele. E ainda mais que Jesus nos chama para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir. Então, há sacrifício na caminhada cristã. E me parece que esse texto está nos chamando para isso. Dá uma avaliada na sua vida, na forma como você está vivendo a sua caminhada cristã. Nós precisamos nos pautar, nos balizar pela palavra de Deus. Não podemos ter uma fé hipócrita. Precisamos ter uma religião verdadeira. E para isso, exige sacrifício. Preciso estar comprometido com a igreja com a qual congrego, com os irmãos com quem eu congrego. Preciso estar comprometido com a palavra de Deus para testemunhar a palavra de Deus de maneira adequada. Preciso estar comprometido com a vida de Cristo em mim e para que Ele viva a vida dele através de mim e que eu viva a minha vida através de Cristo. E isso significa fazer sacrifício. Espero que você se sinta encorajado por essa mensagem e busque também, assim como a viúva pobre, fazer aí uma oferta digna diante do Senhor, não só financeiramente, mas do seu tempo, da sua vida, da sua história. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom dia na presença dele. E eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.